Então, hoje eu queria trazer uma palavra para a gente fazer uma reflexão aqui. Quem quiser abre comigo no livro de Lucas, no capítulo 11. Aí a gente vai falar sobre um tema que para mim, eu gosto muito e que é muito comum, né? Mas eu queria que a gente fizesse uma leitura diferente desse tema hoje. Eu vou falar sobre a oração do Pai Nosso. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livrai-nos do mal. Disse-lhes também: Qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, e pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo de caminho e eu não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser: Não me importune, já está a porta fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar? Digo-vos que ainda que não se levante e não lhes dê por ser amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que nos pedirem. A gente leu, né, a oração do Pai Nosso no livro de Lucas, e a gente encontra essa oração também no livro de Mateus. E aí eu queria começar essa mensagem, essa reflexão, lembrando que a gente lê hoje em português, né? Mas que os evangelhos foram escritos em aramaico. E aí eles passaram por diversas traduções, né? Não, desculpa. Os evangelhos foram escritos em grego. Jesus falava em aramaico. E aí a gente passou por várias traduções, inclusive o grego, que foi uma tradução, né? E aí eu queria ler uma versão do Pai Nosso, que é a mais próxima do aramaico. Fala assim: Querido Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de amanhã nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como queremos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe sucumbir à tentação. Então, é um pouco diferente, né, do que a gente conhece, do que chegou hoje para a gente, o Pai Nosso. E quando a gente lê essa oração do Pai Nosso, a gente não imagina muito como que chegou nesse ponto de Jesus ensinar essa oração, né? Porque os discípulos pediram a Jesus para ensinar uma oração, mas por quê? E aí, parando para observar e parando para estudar um pouquinho também, eu descobri que cada comunidade religiosa daquela época, eles tinham uma oração que identificavam os propósitos, que identificavam qual que era o projeto daquela comunidade, qual que era o projeto daquela religião. Então, o que Jesus faz aqui é a mesma coisa. Jesus está falando para os discípulos qual que era o projeto do reino dele, qual que era o projeto da vinda dele aqui na Terra. Então, quando ele ensina os discípulos a orarem o Pai Nosso, ele está ensinando os discípulos a orarem e a dizerem e a viverem o projeto de Deus, né? E da mesma forma que teve um dos discípulos, né, que não identifica qual no texto, mas ele chega a Jesus e fala: Jesus, nos ensine a orar como João ensinou aos discípulos dele. Então, isso também é uma prova de que a gente pode interpretar dessa maneira, né? De que Jesus estava ensinando a sua comunidade qual que era o projeto que ele estava pregando. Então, eu quero começar falando sobre os pontos, né, dessa oração. E aí a gente começa do Pai Nosso, que lá na oração no aramaico é o querido Pai. E aí
a gente esbarra com essa palavrinha, pai, que hoje em dia está dando o que falar, né, no meio cristão progressista, digamos assim. É possível, né, que muita gente, quando encontra com essa palavra, tem uma certa resistência, porque a gente sabe que tem milhões de pessoas no Brasil, no nosso país, vivendo na nossa realidade, que não tem o nome de um pai na certidão de nascimento. Ou que tem o nome de um pai, mas as lembranças que tem do pai não são muito boas, né? São de um pai não muito presente, ou um pai carrasco, um pai que não era um bom pai. Então, muita gente pode apresentar essa resistência, né? Quando fala Pai Nosso. E aí o que imagina? Um pai distante, um pai carrasco, um pai que coloca limitações para o amor, um pai que coloca condições para o amor dele, né? Então, eu acredito, sim, que tenha pessoas que possam ter essa dificuldade na hora de falar, de orar o Pai Nosso, na hora de orar e de falar pelo Pai. Então, quando Jesus fala, Abba, querido Pai, ele está falando que a gente não precisa ter essa resistência. Ele está falando para a gente que a gente pode falar, se dirigir a Deus como nosso querido Pai, porque essa palavra Abba, ela era usada em aramaico por crianças e pelos próprios pais, né, quando se referiam aos seus filhos, num sentido de carinho, no sentido de amor e intimidade ali do lar mesmo. Então, quando Jesus ensina para a gente que a gente chamar o nosso Deus de Pai querido, ele está falando para a gente que a gente pode sim ter essa intimidade, que Deus é o nosso Pai querido, que independente da representação de pai que você tem aqui na Terra, ele é o nosso Pai, ele quer ser o nosso Pai, um Pai cuidador, um Pai carinhoso, um Pai presente. E aí a gente esbarra também em outra, não vou dizer problema, mas em outra interpretação, né? Que são das teólogas e feministas, mulheristas, algumas podem interpretar, né, a palavra pai na Bíblia como algo machista, né, presente no patriarcado, mas eu me atrevo a falar que não. Por quê? Porque todas as vezes que os evangelhos se referem, inclusive no Primeiro Testamento também, quando se refere ao pai, a Deus como pai, ele está falando sobre as características da mãe, que é cuidado, que é gerador, que amamenta, que traz para o seio, que eu te gerei nas minhas entranhas, e eu te amamentei, eu te cuidei, eu te levantei a cabeça, eu te dei de comer. Então, numa sociedade patriarcal, quem que alimenta os filhos, quem que dá de comer aos filhos é a mãe, né? Então, esse cuidado de Deus é materno, é um pai materno, se a gente pode dizer assim, se a gente pode chamar assim. Então, Jesus está ensinando para a gente que Deus é um pai que cuida, que Deus é um pai cuidadoso, é um pai carinhoso, é um pai maternal. Então, é isso que ele está ensinando para a gente quando ele fala para a gente falar com Deus, Abba, né? Querido pai. Mas, então, o que Jesus queria trazer para a gente quando a gente chama Deus de querido pai? Né? No Primeiro Testamento, fala de Deus como um pai algumas vezes. E aí se refere, como eu falei, como Deus sendo pai maternal, um pai cuidadoso, pai que alimenta, né? Então, a gente vê que a gente trouxe esse sentido maternal de Deus para o nosso entendimento ocidental, né? Do que é mãe, né? Então, Deus é cuidado, e aqui para a gente a mãe que é o cuidado. Deus é amor, Deus é carinho, Deus é esse cuidado maternal. E para a gente é a mãe, né? Então, eu não vejo a palavra pai na Bíblia no sentido machista, porque o pai é aquele que cuida, não é o pai que a gente conhece na maioria das vezes, na maioria dos casos, né, na nossa realidade. É um pai ao contrário, é um pai que cuida. Então, quando a gente parte a nossa oração, né, e para além da oração, o nosso projeto de vida, o nosso projeto de fé, quando a gente parte desse Pai querido, né,
A gente está acreditando num Deus e a gente está tendo a fé de que Deus é o Deus próximo da gente, é um Deus que está andando no meio de nós, é um Deus que está andando junto com a gente. Não é um Deus distante, um Deus longe, um Deus carrasco, um Deus que quer ser adorado o tempo todo e que a gente precisa fazer por merecer a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia. Não, a gente recebeu o dom de ser filhos de Deus. E por sermos filhos amados de Deus, a gente se dirige a Ele como nosso Pai querido. E aí a gente chega no segundo ponto da oração do Pai Nosso, que é o santificado seja o teu nome. A gente costuma ter uma leitura desse ponto, né? Normalmente como um louvor. Eu sempre escutei que isso seria a parte do louvor a Deus, né, na oração. Então, santifica, glorifica, né, preste louvor ao nome de Deus nessa oração. Mas eu estou me atrevendo a fazer uma leitura diferente. Estou me atrevendo a fazer uma interpretação diferente. Santificado seja o teu nome. Eu acredito que isso seja um pedido. Eu acho que Jesus estava ensinando a gente a pedir isso para Deus. Deus, que o seu nome seja santificado, que o seu nome seja santificado em nós, que o seu nome seja santificado no nosso mundo, que o seu nome seja conhecido, né? Que o seu nome seja santificado, nesse sentido de conhecimento, nesse sentido de que as pessoas vão saber quem é Deus, né? Então, eu acredito que seja, assim, um pedido. Então, todas as vezes que a gente faz essa oração como um pedido, a gente está reconhecendo que Deus, ele é íntimo de nós, ele está perto de nós e que ele pode ser santificado através de nós. A gente pede a Deus para nos ajudar a ser espelho, a ser reflexo, né, a ser um canal de santificação do nome dele, um canal de conhecimento do nome dele, através da nossa vivência, através das nossas experiências, né, e isso vem com um caráter missionário para a gente, né, é quase que uma comissão para a gente. O primeiro ponto desse aspecto missionário é que a gente se chegue a Deus, é que a gente conheça quem Deus é, né? Santificado seja o teu nome para mim, para que eu conheça quem Deus é. Santificado seja o seu nome para o mundo, para que eu consiga levar quem é Deus, para que eu consiga levar o conhecimento de quem é Deus, para que eu consiga espelhar Deus através da minha vivência, através do meu testemunho de vida, né? E o terceiro é que seja santificado o teu nome na vida, né? Que meio que a gente chega no ponto de que venha o teu reino, seja santificado o seu nome na nossa vida, seja santificado o seu nome no mundo, transforme, né, a nossa realidade. Então, a gente chega nesse ponto do venha o teu reino. Quando Jesus, né, veio a primeira vinda de Cristo, como diz, a mensagem central dele, a mensagem central do evangelho que ele pregou era o reino, a chegada do reino de Deus, né? A iminência do reino de Deus. Se o nome de Deus, ele se refere, a gente pode se referir com intimidade, nosso Pai, Pai nosso, então o reino Deus, o reino dele se relaciona com a sua atividade, né? Com o que ele veio fazer. Ele é o nosso Pai e o reino dele é algo que ele veio fazer, é algo que ele veio trazer. E então aqui, quando a gente fala que venha o teu reino, a gente está pedindo a consumação final, né? A consumação final do que é o reino de Deus, porque o reino de Deus ele já está presente. A gente não acredita que o reino de Deus ainda vai vir. Eu não acredito que eu ainda vá viver uma vida eterna. Eu acredito que eu vivo o reino de Deus, que eu vivo a vida eterna que Ele me deu. E o reino de Deus é agora. Mas quando a gente fala que venha o teu reino, a gente está pedindo uma consumação, a gente está pedindo a finalização do projeto de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo. Então, quando a gente ora e pede que venha o teu reino, é isso que a gente pede. A gente pede a plenitude do reino de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso mundo, né, sobre a nossa comunidade. E aí a comunidade de Mateus, né, acrescentou que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não sei qual que é a sua crença, eu não sei qual que é a sua fé a respeito da vida após a morte, mas, né, aqui convenhamos
que se você é um cristão, se você quer seguir o projeto de Cristo, o projeto de Jesus, essa frase é essencial. Que seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Que o teu projeto se realize na nossa vida, assim como está dentro do seu coração, assim como foi gerado no coração de Deus. Então é isso que Deus está falando, que Jesus trouxe, né, para a gente. Esse é o ensinamento que Jesus está trazendo para a gente. E aí a gente chega no quarto ponto, que é o pão nosso. E se vocês lembrarem, eu li a oração em aramaico. Lá fala: o pão nosso de amanhã nos dá hoje. Os primeiros pedidos, né, que a gente faz na oração do Pai Nosso, eles estão pedindo a plenitude do reino. Mas eu quero frisar essa palavrinha, duas palavrinhas, né? Agora e hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Até agora a gente estava pedindo, a gente estava orando o Pai Nosso, pedindo para que se completasse o reino de Deus, um reino futuro, a plenitude, aquela utopia, a plenitude do reino de Deus, a abundância de tudo para todo mundo. E agora, o pão nosso de amanhã nos dá hoje. A gente está pedindo para hoje, a gente quer agora. E o que isso significa? A primeira coisa que eu quero falar é sobre a tradução, né? Que a tradução chegou na gente, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? O pão nosso cotidiano, que foi na tradução que eu li, o pão nosso cotidiano nos dá hoje. Mas esse é um erro de tradução, porque fala que o pão de amanhã nos dá hoje. Essa é a tradução do aramaico. E o que isso significa? Nos dá hoje o pão de amanhã. Nos dá hoje a plenitude de amanhã. E o amanhã? Qual que é o significado do amanhã? O amanhã pode significar aquele grande dia, né, que a gente espera, né, aquele dia apocalíptico, onde Jesus vai reinar, onde o reino de Deus vai ser pleno, onde a igreja vai estar junto com Jesus e a gente vai estar vivendo uma vida plena, de abundância, uma vida cheia de amor, uma vida cheia de tudo para todos. E aí chega Jesus e ensina a gente a orar. Pede o pão de amanhã para hoje. Então a gente está pedindo que o projeto futuro de Jesus se realize hoje. É isso que a gente está pedindo na oração do Pai Nosso. Só que a gente está entrando meio que numa fria aqui, porque é perigoso fazer essa oração. Se você não quer se comprometer com o reino de Deus, isso se torna um perigo. Aí você vai orar e você vai pedir a Deus para ele trazer e para ele realizar o reino dele, a vontade dele e toda essa utopia que a gente crê hoje. O que era para amanhã, Deus, realiza hoje. Mas como que eu vou ter o reino de Deus hoje, o reino de Deus que é plenitude, o reino de Deus que é pão na mesa de todo mundo, num país que tem 33 milhões de pessoas, que tem criança que está dormindo com a barriga roncando? Como que eu vou ter plenitude do reino de Deus num país onde tem mulher sendo estuprada numa mesa onde ela vai dar à luz a sua criança? Como que eu vou ter plenitude de vida? Como que eu vou ter plenitude? Como que eu vou ter abundância de tudo para todos se essa é a minha realidade hoje? Então, eu estou orando para que Deus traga a plenitude do reino dele de amanhã para hoje. Então, isso é um compromisso que eu estou fazendo. Eu estou me comprometendo com o reino de Deus. Eu estou me colocando na brecha. Eu estou falando, Deus, eu estou aqui para lutar por vida digna, eu estou aqui para lutar por pão, eu estou aqui para lutar contra o patriarcado, contra os machismos, contra todas as coisas que tiram a dignidade das pessoas, que tiram o direito das pessoas, que empobrecem as pessoas. Então, essa é a nossa oração. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, se você já pensou por esse lado, mas se você crê nessa oração, se você crê nesse projeto de Jesus, é isso que ele está te ensinando. Então, eu quero te convidar a ter peito para encarar isso, porque não é fácil. Ser cristão não é fácil no mundo de hoje. Ser cristão é se colocar na brecha pela luta. Ser cristão é se colocar na brecha pelo reino de Deus, pelo projeto do reino de Deus. Não é possível sentar na mesa de Jesus, a mesa que ele oferece para a gente, sentar confortavelmente e participar da ceia dele e participar do pão e dividir o pão só com os nossos, enquanto tem 33 milhões de pessoas passando fome, tem milhares de pessoas vivendo em insegurança alimentar. Então, esse convite aqui é um convite para a luta,
para a luta pela dignificação das pessoas, para a luta pelo reconhecimento da humanidade das pessoas e do direito das pessoas. É isso que Jesus está convidando a gente. E aí ele chega na parte do perdão. Ele fala sobre perdoa os nossos pecados, assim como nós queremos perdoar a quem nos deve. Eu sempre entendi essa parte como uma comparação, né? Deus me perdoa assim como eu perdoei a minha irmã que me bateu. E não é mentira, minha irmã me batia muito. Mas não é uma comparação. O que Jesus está ensinando para a gente aqui é que a gente vai receber o perdão de Deus à medida que a gente entender o dom de perdoar. E não porque ele não quer nos dar o perdão, mas porque a gente não vai conseguir receber. Se o meu coração está sujo contra o meu próximo, contra o meu irmão, se eu não aprendo a viver uma vida de perdão, e quando eu digo viver uma vida de perdão, eu não estou dizendo que a gente tem que viver uma vida de ser trouxa, de aceitar tudo, de acreditar, de aceitar que a sua tia bolsonarista te chamou de comunista e tá tudo bem. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser trouxa. Eu estou dizendo que a gente precisa viver uma vida de perdão. Assim como o Gibran já ensinou para a gente aqui, nos cultos online, que o perdão, viver uma vida de perdão, é viver uma vida lutando para que a pessoa que me ofendeu não passe pelo que eu passei. Eu não preciso me relacionar com ela, eu não preciso gostar dela, mas eu tenho o dever cristão, o dever como seguidora de Cristo, como discípula de Cristo, de lutar para que ele não passe pelo que eu passei. Ponto. Então é isso. Quando Jesus ensina a gente a orar pelo perdão, para que Deus nos perdoe como nós perdoamos, é para que a gente entenda que o dom do perdão, ele tem que ser doado. O perdão tem que ser doado. E aí, assim a gente vai conseguir receber o perdão de Deus. Essa é uma leitura que eu faço. O perdão de Deus, ele precede o perdão humano. Não que a gente vai perdoar e a gente vai receber o perdão de Deus porque a gente é muito bom. Não. O nosso perdão, o perdão de Deus precede o nosso perdão. Ele vai além do nosso perdão, vai além de tudo que a gente consegue fazer pelo outro. O perdão humano é a adesão do projeto de perdão divino. Quando eu perdoo ao meu irmão, eu estou aderindo ao projeto de perdão de Deus, que vem direto do nosso Pai, que vem direto de Deus. E o perdão divino, ele só se torna eficaz na sua vida quando você perdoa o seu próximo. Então, esse é o convite de Jesus, é um convite meio doido. É um convite meio que para relevar as ofensas, é um convite para se tornar uma coluna para o outro, em todos os sentidos. É um convite para se tornar ponte para as pessoas. E aí, a gente chega nesse ponto. E não nos deixeis sucumbir à tentação. Lembrando que essa é a tradução direto do aramaico, né? Não nos deixeis sucumbir à tentação. A gente aprendeu a falar, não nos deixeis cair em tentação. Quando a gente fala, não nos deixe cair em tentação, a gente pode estar se referindo a várias tentações. A gente pode estar se referindo a vários pecados. E eu não sei qual que é a sua fé, qual que é a sua crença com relação a isso, mas a gente pode estar se referindo a vários pecados morais, éticos, eu não sei. Mas quando a gente olha para essa tradução, não nos deixe sucumbir à tentação, aqui Jesus está falando a tentação, não as tentações e não em tentação. Ele está falando que existe uma tentação específica. Qual que é essa tentação? Quando a gente pede para Deus não nos deixar sucumbir à tentação, a gente não está pedindo a Ele só para nos livrar das pequenas ou grandes, como eu falei, aos vários pecados que podem ser atribuídos a isso. A gente está pedindo para Deus nos livrar da grande tentação, a tentação específica que Jesus estava falando aqui. E o que é essa tentação específica? A tentação específica, eu vou me atrever mais uma vez a interpretar que essa tentação é a gente parar de acreditar no projeto do reino de Deus. É a gente cair na besteira de perder a esperança naquilo que é a vontade do Pai, naquilo que Jesus veio trazer para a gente, naquilo que Jesus veio ensinar para a gente. Então, quando a gente perde a nossa fé naquilo que é o projeto de Deus, a gente começa a viver a nossa religiosidade, a nossa espiritualidade de maneira mecânica, porque você perdeu a sua fé, você perdeu o seu foco naquilo que é o projeto do reino. E aí, você começa a fazer várias coisas mecânicas, né? E eu acredito que seja a realidade de várias pessoas aqui que já viveram em igrejas e que faziam várias coisas na igreja, mas não tinham nada em que acreditar. Estavam ali simplesmente na igreja, fazendo alguma coisa,
e participando de vários projetos, de vários ministérios, mas você não tinha uma raiz aonde acreditar. Então é isso. Quando Jesus está falando não caia na grande tentação, ele está falando tenha cuidado. Não perca a fé no meu projeto, naquilo que eu estou te ensinando. É isso o cristianismo, a base do cristianismo. É isso. Não perca a fé nesse projeto. Se você perder essa fé nesse projeto, você vai entrar em uma grande fria e você vai entrar em uma religião mecânica, você vai fazer muitas coisas, mas você não vai estar lutando pela transformação de nada e nunca que a sua vida também vai ser transformada por nada. E quando ele fala, não nos deixe sucumbir à tentação, aí ele dá a entender que não é uma coisa de repente, né? Ah, eu mudei, não acredito mais no projeto de Deus. Não, a gente começa a desacreditar em certas coisas, a gente começa a acreditar que esse projeto, não, realmente é muito esquerdismo. Mas esse povo está pregando, está falando, esse povo é de esquerda. Não, Deus não precisa desse radicalismo todo, Deus não precisa dessa militância toda, né? Não, Deus não está esperando isso, não. E aí a gente vai começando a acreditar que a gente não precisa ser assim, que não precisa ser tão radical assim, enquanto tem gente morrendo, enquanto tem gente sofrendo, enquanto tem gente passando por diversos abusos, a gente vai desacreditando no projeto do reino e vai entrando numa religião mecânica, né? E aí a gente vai entrando nessa religião e pronto, caiu em tentação, sucumbiu à tentação, à grande tentação de desacreditar no projeto de reino de Deus. Quando a gente fala sobre esse sucumbir, né, é ir aos poucos perdendo essa ligação com a causa do reino de Deus, né? E aí, Jesus, nos evangelhos, ele sempre deixa uma mensagem clara para a gente. Ele pede vigilância, ele pede que a gente vigie. Mas ele não está te pedindo que você vigie para você não passar uma mentirinha no seu vizinho chato que está lá batendo na sua porta e você não quer atender. Ele não está te pedindo para vigiar, não pode mentir, vigia. Ele está te pedindo para se manter vigilante, para não se desviar do projeto dele, para não se desviar desse projeto do reino dele, do reino de vida, do reino de abundância, de tudo para todo mundo, para não se desviar dessa luta. E aí, eu quero lembrar dessa música linda, desse louvor que a Pamela trouxe, nada a temer se não correr da luta. Então é isso que Jesus está falando. Não precisa ter medo de nada, tenha medo só de correr da luta. Não corra da luta. Não se deixe sucumbir à tentação. E quando a gente ora hoje, o Pai Nosso, é isso, gente, que a gente está pedindo para Deus, para nos ajudar, né? A gente ora o Pai Nosso, a gente fala que Ele é o nosso Pai próximo, o nosso Pai maternal, cuidadoso, e a gente ora por pão, né? A gente pede que venha o reino dele, o reino de justiça, um reino de paz, um reino de abundância, de tudo para todos. E a gente pede o pão de amanhã para hoje, que é a realização do reino de Deus, que é a luta por justiça, que é o compromisso que a gente faz com o reino de Deus, o compromisso que a gente faz com a humanização das pessoas. E aí a gente pede que Deus não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sucumbir à tentação, não nos deixe nos esquecer de qual que é o projeto dele e para que a gente é vocacionado, para que a gente é missionado nessa terra. Para que serve o seu cristianismo?